Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 178 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 506, 507, 507A e 507B da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da resilição dos pactos de emprego. Nesse sentido, diz o artigo 506 da Consolidação das Leis do Trabalho que no contrato de trabalho agrícola é lícito o acordo que estabelecer a remuneração in natura, contanto que seja de produtos obtidos pela exploração do negócio e não exceda de 1/3 do salário total do empregado. Aqui cabe a mesma observação que temos feito durante todo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que a consolidação das leis do trabalho opera em verdadeira confusão entre os termos salário e remuneração. Nesse sentido, o artigo 506 consolidado não foge a essa regra, porque quando nos fala que não poderá exceder de 1/3 do salário total do empregado a prestação in natura, quer na verdade nos dizer que a prestação in natura não poderá exceder a 1/3 da remuneração total do empregado, e não do salário. Porque a remuneração, como já vimos em aulas anteriores, é o conjunto de todos os benefícios e encargos legais ou sociais que se alojam dentro do contrato individual do trabalho para promover um plus no ato remuneratório daquele empregado, enquanto o salário é apenas a parte fixa combinada entre as partes durante a avença do pacto individual e que não é passível de ser componente de nenhuma outra fórmula que não seja o salário fixo. Então, a remuneração é um sistema muito mais amplo do que o salário. Então, deflui daí que o artigo 506, ao nos dizer que a prestação in natura não pode ser superior a 1/3 do salário, quer nos dizer, na verdade, que ela não pode exceder a 1/3 da remuneração do empregado.
Outra observação que fazemos é que a lei número 5.889, de 8 de junho de 1973, que rege as relações dos contratos havidos entre empregadores e empregados no âmbito rural, diz em seu artigo 9º que, salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária, só poderão ser descontados do empregado rural moradia, alimentação e adiantamentos. Sendo que, no caso de moradia, o desconto poderá ser até no máximo 20%. E na alimentação, esse desconto tem que ser até no máximo de 25%. Portanto, a lei específica, neste caso, ela traduz uma situação completamente diferente da que nos traz o artigo 506 consolidado, porque ela, pelo texto íncito neste artigo, no contrato de trabalho agrícola, é lícito o acordo que estabelecer a remuneração in natura. Isso não se discute nem pelo texto do artigo 506 consolidado, nem pelo texto íncito na lei número 5.889, de 8 de junho de 1973. Portanto, pode haver no contrato de trabalho agrícola acordo que estabeleça a remuneração in natura, contanto que seja de produtos obtidos pela exploração do negócio. Portanto, nessa situação, todos os produtos que são destinados ao trabalhador pelo contrato de trabalho agrícola como prestação in natura deverão ser produtos obtidos pela exploração do negócio e que não podem exceder de 1/3 da remuneração total do empregado. Ora, 1/3 em tese seria 33%, e esses valores de 33% estão superiores ao que nos traz a lei número 5.889, de 8 de junho de 1973. Neste caso, há duas hipóteses a serem consideradas. A primeira é que vale a regra específica, portanto, aplica-se no caso do trabalho agrícola o que nos diz a lei 5.889, de 8 de junho de 1973, em seu artigo 9º. Não valendo, neste caso, a regra esculpida no artigo 506 da Consolidação das Leis do Trabalho. A segunda hipótese é aquela fulcrada no artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, que em seu caput equipara tanto os empregados rurais como os empregados urbanos, destinando aos mesmos a idêntica quantidade de direitos e de manifestações com relação aos seus contratos individuais de trabalho. Portanto, se a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a norma maior, a que estão subsumidos todos os demais textos legais, equipara o trabalhador rural com o trabalhador urbano, não há mais falar em diferenças entre os mesmos. E, portanto,
o estabelecimento de remuneração in natura pelo acordo impresso no contrato individual de trabalho agrícola é lícito, contanto que seja obtido através do fornecimento de produtos pela exploração do próprio negócio. É claro que se você levar em conta as naturezas das prestações consideradas como in natura, você chegará à conclusão que o artigo 506 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz uma imposição que não pode e não tem como ser considerada, porque no caso da moradia, por exemplo, não tem como ser obtida o fornecimento desta prestação in natura por produtos obtidos pela exploração do negócio. Com relação à alimentação, a não ser que a propriedade rural em que esteja imiscuído aquele empregado produza todo tipo alimentar necessário para o fornecimento de uma alimentação segura, suficiente e nutritiva àquele trabalhador. Portanto, há algumas hipóteses em que não é possível que a prestação in natura seja obtida pela exploração do negócio. Para que se tenha uma diferença mais segura, por exemplo, uma propriedade rural que se destine à produção leiteira poderá fornecer, à guisa de remuneração in natura, uma certa quantidade de leite para aquele trabalhador rural e, portanto, neste caso estaríamos apresentando como remuneração in natura um produto obtido pela exploração do negócio. Mas, por exemplo, vamos dizer que a exploração daquela propriedade rural se destine ao manejo florestal. Portanto, o manejo florestal é de difícil caracterização dentro do que se chama remuneração in natura, porque a produção ali exercida não se destina ao uso particular daquele empregado, a não ser que ele esteja realizando uma obra própria fora dos limites da propriedade e que precise da aquisição de madeira para esta situação. Aí, neste caso, poderá o empregador fornecer aquela madeira como remuneração in natura ao seu empregado, mas será uma condição esporádica e que não vai fazer, ao final, inclusão desta mesma benesse dentro do pacto de emprego, como se tivesse havido, neste caso, um plus remuneratório. Ela não vai constar da remuneração porque não é um fornecimento habitual, mas sim esporádico. É importante recordar que, no caso da moradia e da alimentação, os limites para que sejam exercidas esta
fórmula de fornecimento de prestação in natura são os previstos pelo artigo 9º da Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, que estabelece as normas relativas ao trabalho rural, portanto, não podendo, no caso da alimentação e da moradia, extrapolar-se os percentuais previstos nesse artigo, que são para a moradia até 20% e para a alimentação até 25%, não valendo, portanto, neste caso, a regra geral do artigo 506 da Consolidação das Leis do Trabalho, dizendo que essa prestação in natura não pode exceder de 1/3 da remuneração total do empregado, porque os limites previstos pela normatização específica são menores do que 1/3 da remuneração total deste empregado. Diz o artigo 507 da Consolidação das Leis do Trabalho que as disposições do capítulo 7 do presente título não serão aplicáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais liberais. O capítulo 7º, a que se refere o artigo 507 da Consolidação das Leis do Trabalho, é justamente aquele capítulo que trata da estabilidade, que, como vimos em nossas aulas anteriores, não existe mais no meio ambiente jusoperário privado, porque foi a estabilidade substituída pela obrigatoriedade de adesão de todos os trabalhadores, todos os empregados, ao regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e, portanto, deixou de existir a estabilidade tal como é prevista pelo capítulo 7º da Consolidação das Leis do Trabalho, presente no título que estamos a estudar. Então, não cabe mais a regra do artigo 507 da Consolidação das Leis do Trabalho, mesmo porque os empregados em consultório ou escritórios de profissionais liberais são empregados como outros quaisquer e, portanto, pela Constituição da República Federativa do Brasil, que anuncia no caput do artigo 7º que todos são equiparados, não pode haver esse tipo de dissociação dos empregados em consultórios e escritórios de profissionais liberais com relação aos outros modelos de prestação pessoal de serviços ao empregador existentes atualmente em curso no ambiente juslaboral brasileiro. Portanto, essa situação do artigo 507 da Consolidação das Leis do Trabalho nos remete novamente àquela situação de que a reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu a oportunidade de alijar do corpus seletista todas aquelas situações que viemos a descortinar durante esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, com relação aos textos seletistas que não têm mais aplicação no ambiente jusoperário brasileiro
ou que já deveriam ter sido modificados pelo texto daquela reforma trabalhista, e não foram. Por outro lado, também nos remete ao pensamento que temos apregoado durante todo este nosso curso, de que há uma necessidade premente de que se estabeleça um código do trabalho e um código de processo do trabalho para enxugar a normatização trabalhista e, ao final, impedir a insegurança jurídica que hoje temos dentro do arcabouço trabalhista normativo brasileiro. Diz o artigo 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho que nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios da Previdência Geral da Previdência Social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, que é justamente o texto legal que se refere à arbitragem. Essa questão, ela surge pela possibilidade de que aqueles indivíduos que possuem remuneração expressiva e, portanto, têm uma condição de conhecimento e de capacidade financeira maior do que os indivíduos de maneira em geral, por isso recebem uma remuneração bastante superior ao teto que se aplica dentro do contexto jus operário brasileiro para o normal dos empregados, e que seja, no mínimo, estabelecido em dobro com relação aos benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá haver uma pactuação com relação a inserir nos contratos individuais do trabalho uma cláusula compromissória de arbitragem. O primeiro sinal é que esta cláusula compromissória de arbitragem, ela depende da manifestação volitiva do próprio empregado e não pode ser imposta pelo empregador. Nesse contexto, porque, como nos diz o artigo 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho, a cláusula tem que ser por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Quando se anuncia a concordância expressa, leia-se sempre através de uma manifestação escrita a respeito daquela possibilidade. Portanto, no caso dos empregados que detenham uma remuneração acima do que contém o normal do mercado de trabalho e que ela se situe em 2 vezes o que o teto estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá haver uma pactuação de cláusula compromissória de arbitragem, desde que esta cláusula ou seja de iniciativa do empregado ou tenha a sua concordância expressa por escrito a respeito da sua presença
dentro daquele contrato individual de trabalho, nos termos previstos na Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, que é a lei que rege a arbitragem dentro do contexto da legislação brasileira. Diz o artigo 507-B da Consolidação das Leis do Trabalho que é facultada a empregados e empregadores, na vigência ou não do pacto de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o Sindicato dos Empregados da categoria. Primeira situação que nos chama a atenção quando nos deparamos com o texto íncito no artigo 507-B da Consolidação das Leis do Trabalho é que a quitação anual de obrigações trabalhistas é uma faculdade destinada a empregados e empregadores, e não uma obrigação legal. Portanto, ela pode existir ou não. Um outro sistema de visão é uma faculdade de empregados e empregadores, portanto, não pode ser imposta pelo empregador ao empregado na vigência ou não daquele pacto de emprego, ou o pacto de emprego está vigente ou ele deixou de existir e o empregador procura o empregado para tentar implementar este termo de quitação anual de obrigações trabalhistas. O empregado, nesse sentido, pode ou não aceitar elaborar esse termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, porque é uma faculdade de ambas as partes, e uma parte não pode impor à outra a obrigação de realizar esse termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, que sempre será apresentado perante o Sindicato dos Empregados da categoria em que aquele empregado esteja subsumido. Portanto, neste caso, é uma faculdade que pode não ser realizada se o empregado não tiver esta manifestação volitiva, e deverá ser sempre realizado perante o Sindicato dos Empregados da categoria. Portanto, não adianta o empregador tentar fazer esse termo de quitação anual de obrigações trabalhistas por imposição e nem perante o Sindicato dos Empregadores. Terá que ser sempre o Sindicato dos Empregados que arregimenta a categoria profissional a que se encontra incluído aquele empregado. O termo, diz-nos ainda o artigo 507-B da Consolidação das Leis do Trabalho, discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente, e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Portanto, se o empregado concorda em destinar ao empregador o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas e se dirige junto com o mesmo perante o Sindicato dos Empregados da sua categoria profissional, ao assiná-lo, terá dado ao empregador a eficácia liberatória das parcelas nele especificadas, porque anuiu que as obrigações de dar e fazer
foram cumpridas mensalmente por aquele empregador. Observe-se que a existência deste termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, embora o artigo 507b da Consolidação das Leis do Trabalho nos traduza uma ideia de que, havendo a assinatura deste termo, não poderá mais o empregado pleitear qualquer das parcelas nele especificadas junto à Justiça Especializada do Trabalho, que não é uma verdade. Porque a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, determina que a lei não impedirá a manifestação do Poder Judiciário toda vez que houver ameaça ou lesão a direito especificamente adquirido. Portanto, nos casos em que há uma fraude, ou seja, que o empregador obrigou o empregado a fornecer a ele aquele termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, que ele não cumpriu, mas por força da continuidade do Tratado de Emprego, que é a situação mais clássica, obriga aquele empregado a dizer que aquelas parcelas foram devidamente cumpridas, quando na realidade não foram. Isto não impede o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas que o empregado movimente a máquina judiciária da Justiça Especializada do Trabalho para garantir a sua capacidade de discutir aquele termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, porque entende que houve uma fraude na sua execução e que o empregado foi lesado, já que o empregador, em verdade, opôs a ele uma condição de manutenção do seu pacto de emprego somente se ele concordasse com a elaboração daquele termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, o que é curial dizer, depende de prova severa, segura e substancial a respeito destes fatos. Mas não impede que o empregado se movimente com relação à Justiça do Trabalho para pleitear a nulidade daquele termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, porque o mesmo foi elaborado com vício do consentimento ou com vício naquela quitação que realmente não havia sido implementada. Todavia, não havendo nenhuma fraude, não havendo nada que desfaleça aquele ato jurídico perfeito, valerá a quitação anual de obrigações trabalhistas com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas e, portanto, o empregador não será mais obrigado a quitar qualquer apoio que o empregado pretenda junto à Justiça do Trabalho para reaver as parcelas que ele mesmo declarou terem sido quitadas na quitação anual de obrigações trabalhistas que destinou ao seu empregador com a presença
do Sindicato dos Empregados de sua categoria profissional. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 178 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e solicitar àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atitudes simples que vocês estarão a nos auxiliar a manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.